8h21, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje o programa com o jornalista Luiz Abreu Barbosa e nós recebemos a Cristina Lima, que é presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Esse programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Aloysio, voltamos para o segundo bloco. Tem, como você disse aí, há uma repercussão enorme nos grupos e também nas redes sociais, inclusive confirmar que as pessoas, os ouvintes nossos, o pessoal que está nos assistindo também pelo streaming já, e quem não está, né, não estiver, quiser passar acompanhar o streaming, é só procurar por Folha FM 98,3 aí no YouTube ou no Facebook, que é melhor ainda, onde você pode interagir conosco, até porque esse programa é um programa que tem essa interatividade, né, Luiz? É um programa muito ouvido, né, e tem muita participação do ouvinte, também do telespectador via streaming pelo Facebook. E tentamos fazer aqui o melhor trabalho, emitimos opinião, por óbvio, tanto você, Cláudio, quanto o Marco, quanto eu, quanto o Arnaldo, mas procuramos sempre nos basear em fatos, né, que a gente considera que seja fato jornalístico. E, logicamente, que a cultura de campos e essas decisões aí, advindas da crise, são fatos muito relevantes e têm gerado muita repercussão. Cristina, eu acho, pelo menos o programa que eu tenha feito, e anuncio previamente a pauta, foi a primeira vez que eu botei um tema de pauta prévia como pergunta, que eu repito a você, e que é a pergunta que muita gente tem se feito. A cultura é sempre a primeira vítima no momento de crise? Eu acho que a cultura ela está inserida num contexto, né? Num contexto social, um contexto econômico, um contexto político. Toda vez que há um momento de contenção, né? De cortes, enfim, que os índices, né, justificam algum tipo de contenção, por ela estar inserida nesse contexto, ela sofre também como outras áreas, como a gente tem visto recentemente, né, cortes que são aplicados, né, na saúde, cortes que são aplicados na questão das bolsas científicas. Enfim, existe todo um clima, né, que a cultura não se exime de participar desse clima. Na verdade, nós, da área cultural, temos essa, como que vamos usar a palavra, essa queixa, né, de que a cultura é a primeira a perder e a última a ganhar. Mas, na realidade, ela não pode fugir, né, de estar inserida nesse contexto e de sofrer os reveses a que esse contexto está sujeito. E como eu falei aqui, sempre que eu defino o entrevistado aqui dos programas que eu participo e lanço o anúncio no blog e no Folha 1, eu jogo no grupo para sugestão de pauta. Né, o jornalismo hoje é uma atividade, pela questão das mídias sociais, pelas pontes que se abre de interatividade, cada vez mais feita juntos com o leitor, com o ouvinte. E, além de jogar no grupo coletivamente, eu gerei demanda específica para Edmundo, para Carlos Freitas, para Graziela e para Rafaela. A Rafaela não se manifestou ontem, mas se manifesta hoje aqui em comentário no streaming. Vou repetir o que ela colocou aqui, ok? As demandas da cultura são legítimas e durante muito tempo não foram ouvidas ou não foram consideradas importantes. Acho que é hora de entendermos que essa questão, a manutenção e sobrevivência desses espaços, é também pauta essencial da discussão hoje. Sim. Acabou? Posso falar? Deve. Na verdade, as demandas hoje da cultura em campo são muito grandes. Nós temos vários
próprios, né, municipais carentes de manutenção, como é o caso, né, do arquivo, da Casa de Cultura em Goitacazes, e que demandam um investimento muito alto. Hoje em dia, o grande desafio do prefeito Rafael Diniz é justamente atender às demandas mais urgentes, né, relacionadas ao servidor, à saúde, à educação. Então, essas demandas vindas da cultura são muito altas. A gente já fez um levantamento de alguns deles, por exemplo, o teatro de bolso. São todos equipamentos que têm muito tempo de vida, né? O mais novo aí seria o Trianon, com 21 anos, né? Já requerendo uma série de manutenções em sua plateia, no seu maquinário, enfim. E eu vejo hoje, Luiz, que nós estamos caminhando para uma situação em que as questões culturais elas vão ter que recorrer às parcerias público-privadas e às leis de incentivo. Porque o que está acontecendo é que as prefeituras estão cada vez mais inadimplentes para suportar essa demanda. Então, realmente, a cultura vai ter que buscar essas parcerias, né? Como no caso de Campos, a gente já vem buscando uma parceria com a Superintendência de Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação, né, na questão de apoio à economia criativa, na questão de projetos vindos de bolsas, né, de alunos bolsistas que focalizaram, inclusive, a questão do patrimônio histórico e cultural, com foco específico no prédio do arquivo. Enfim, vão ter que ser criadas essas situações de parceria, né? Não só público-privadas, mas também em relação à busca de verba através das leis de incentivo à cultura, porque as prefeituras vão se tornando cada vez mais sem condições de bancar toda essa necessidade, toda essa carência. Em relação à questão dos RPAs, que a gente tratou no bloco anterior, voltar um pouco a ele, as diretoras dos equipamentos principais aí referidos, o seu arquivo, também se manifestaram aqui, comentaram no stream. A Rafaela Machado disse aqui, do Arquivo Público Municipal: a necessidade de manutenção constante necessária do solar do acervo demonstra que os RPAs estavam trabalhando, sim, em sistema de rodízio para não colocar a segurança de ninguém em risco, assim como fazem o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, né? Os acervos são perecíveis, isso é fato. Não conseguimos parar as consequências desses danos se intervenções não forem feitas. Então, só para registrar que desde meados de março os RPAs do arquivo não deixaram de trabalhar, nem eles, nem os estagiários, que desenvolviam atividades online em parceria com a equipe Rafaela Machado, arquivo, e Graziela Escocar Ribeiro também fala sobre isso. Os RPAs estavam trabalhando, sim, estavam indo até o museu para manutenção, claro que nem todos. Sim, estavam trabalhando e sofriam as consequências, né, de estarem com seus salários atrasados. Foi justamente isso que o prefeito Rafael Diniz fez. Já que nós temos dívida, precisamos quitar essas dívidas. Por que colocar essas pessoas trabalhando? E uma coisa que precisa ser muito observada: RPA, a sigla, é Recibo de Pagamento Autônomo do Serviço Prestado. Se as instituições estão fechadas desde 18 de março, é sinal de que o serviço
vamos dizer, oficialmente não está sendo prestado, porque as instituições estão fechadas. Então, não tinha como pagar por um serviço que não estava sendo realizado. Se eles continuavam fazendo, seria por uma atitude própria, particular de cada um deles, como eu disse, dado o comprometimento que cada um deles tem com a sua missão, com a sua instituição, entendeu? Então, era uma iniciativa pessoal, mas, na verdade, existia o decreto desde 18 de março e essas pessoas estavam com a orientação de apenas atender as demandas, né? Agora, não existindo a prestação de serviço, que se entende que a maioria não estava atendendo ao decreto, não tem como pagar por um serviço que não foi executado. Tem aqui também uma pergunta do Tonico Baldan, Antônio Luiz Baldan, agente cultural, promotor de cultura, sobretudo na área de audiovisual. Uma pergunta também importante. Já podemos considerar cancelada a Bienal do Livro 2020? Nós estávamos nos preparando para realizá-la em maio, tá? Agora, realmente, com os prazos eleitorais e com toda essa avalanche, esse tsunami da pandemia, nós não temos mais uma previsão, não é? Então, é preciso aguardar o retorno para ver o que é possível manter e o que não será mantido. Nós estávamos trabalhando com a possibilidade de realizá-la em maio, inclusive com pré-projeto já pronto e já tendo sido apresentado ao Conselho Municipal de Cultura, tá? Com tudo isso que vem acontecendo, nós não temos uma previsão no momento, agravado pelo fato que temos que obedecer aos prazos eleitorais. Tem aqui também o sociólogo, cientista político e professor da UF Campus, o Jorge Gomes Coutinho, faz algumas intervenções aqui em relação ao que você falou, Cristiano. Sem dúvida, eu tô lendo o que ele falou, ok? O que ele colocou aqui no streaming como comentário. Sem dúvida, eu compreendo que se trata de um momento de excepcionalidade para todos os setores da sociedade e todos os níveis de governo. Mas será que não era o momento de elaboração de um plano de contingência para a política cultural local, um plano sistemático de atuação para a política cultural durante a pós-pandemia, não espaço para voluntarismo e improviso? Então, ele fala de um plano de contingência prévio e fala de um plano pós-pandemia. Por que não foi feito um plano de contingência prévio e qual é o plano pós-pandemia? No momento, nós ainda não temos esse plano, né? Mas eu acredito que através da nossa equipe da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, com a colaboração de várias instâncias das instituições de cultura do município, como o Instituto Histórico, Academia Campista de Letras, Academia Pedralva, Conselho Municipal de Cultura, a gente possa partir para a elaboração de um plano. Tem aqui também o historiador, dramaturgo Eugênio Soares faz uma pergunta, algumas outras perguntas que é a você, Cristiano, aqui no comentário no stream. Vou ler aqui, ok? Daqui a pouco tá falando, tá ok? Eu me vigi para não falar, hein? Vamos lá. Como é que o Marcelo Diné fez? Que dólar, imitando o presidente, que dólar tá 1:6, cartão comparativo jogou assim. Como assim 1:6? Vocês estão lascados. Mas enfim, vamos aqui em homenagem ao nosso presidente, vamos aqui a pergunta do Eugênio. Depois ele vai me matar por conta dessa. Eugênio é um querido, meu ex-aluno, brilhante, tenho muito orgulho dele.
Foi meu professor também. Ele sabe professor, disso. Bom professor. E a gente se respeita muito. Existe toda uma relação muito respeitosa e ele é uma das almas lá do arquivo, né? Essas almas que zelam. Então, a gente, quando ele fala, eu costumo prestar atenção. Então, vamos lá as perguntas dele. Eugênio Soares. Cristina, em sua opinião, a Câmara de Vereadores tem trabalhado para a valorização desses equipamentos culturais? Na gestão do médico Edson Batista, está falando da gestão do presidente da Câmara no governo Rosinha, algumas ações foram desenvolvidas. E hoje, como se comporta o grupo de apoio ao governo? Olha, eu acho que a Câmara tem sim um envolvimento com a questão cultural através dos projetos que vem desenvolvendo com o arquivo e com o museu, né? São vários projetos, inclusive que passam pela TV Câmara, e embora seja uma ação tímida, eu percebo que a Câmara tem, quando procurada, quando provocada, tem tido, sim, no mínimo, atenção para esses projetos. Talvez uma atitude mais incisiva, mais efetiva, para criar uma estratégia de proteção maior desses equipamentos culturais seja muito bem-vinda. Eu não sei se Cláudio depois quer fazer alguma pergunta nesse bloco, Cláudio? Não, tranquilo. Seguimos aí, adiante. Tem muita gente aí no Face, aí, pelo que eu estou vendo aqui. Então vamos encerrar esse bloco, se vocês me permitem, e partir para o último, depois do intervalo. A pergunta do Ricardo Avelino, já me referi aqui, foi colega de redação, como repórter fotográfico, também psicólogo e está trabalhando com a Edinho Black agora com carpintaria, né? Ricardo Avelino, o que o trabalhador atingido pelos cortes pode esperar da Fundação Cultural Oswaldo Lima para minimizar sua angústia e necessidade básica, por exemplo? Para responder agora, eu não entendi muito bem. O que o funcionário... Eu vou repetir a pergunta do Avelino, ok? O que o trabalhador atingido, tá ok? Tá ok. O que o trabalhador... praga. Isso deve ser praga do além lá. Só pode. Nada. Sai fora. Vamos lá. O que o trabalhador atingido pelos cortes pode esperar da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima para minimizar sua angústia e necessidade básica? Olha, o que eu já respondi, né, que a Fundação tem procurado meios de amenizar esse problema, né, e que através dela ela não consegue, por conta do seu perfil, né, da sua finalidade. Nós não temos brecha nenhuma que possa justificar, por exemplo, a compra de cestas básicas. Então, no momento, nós estamos tentando, até algumas pessoas ligadas à Fundação, tentando conseguir algum tipo de material, e a Fundação vem estudando também do material que ela possui a possibilidade de dividir com essas pessoas, né? Então, no momento que a grande expectativa é essa questão do atraso no RPA, já admitida pelo prefeito Rafael Diniz, e que eu tenho certeza que é uma prioridade na agenda, né, não só dele, como nossa também. E eu falei que ia encerrar o bloco pergunta da Avelino, mas o Marcelo Sampaio, presidente do Conselho Conselho Municipal de Cultura, historiador também, faz aqui uma pergunta em relação ao que você falou nesse bloco, Cristina. Então eu vou, se me permite, Cláudio, fazer só essa pergunta. Perfeito, claro. Mas e se refere à sua resposta à pergunta do Eugênio. Mas, Cristina, a Câmara Municipal de Campos possui uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura e não comparece a uma reunião há mais de um ano. Sim, com certeza. É um fato que a gente deveria
tentar uma dificuldade que a gente já deveria ter sanado. Inclusive, quando eu presidi o conselho, por várias vezes eu me dirigi ao vereador suplente da cadeira, no sentido de mostrar para ele a necessidade, né, da sua presença, de estar presente, mas eu acho que é um bom desafio para o presidente Marcelo Sampaio, um presidente altamente atuante, né? Agora, você sabe, vocês dois aí, eu tenho o prazer de dizer que pela primeira vez na história do Conselho Municipal de Cultura, a sociedade civil presidente, assume a presidência, o comando dessa instituição, e nas mãos de uma pessoa altamente competente, né, muito questionadora, graças a Deus, que se ele fosse diferente a gente não ia gostar, mas o Marcelo Sampaio. Então eu acho que isso aí deve ser levar a Câmara de Vereadores a frequentar as reuniões nossas do Conselho Municipal de Cultura. Tenho certeza que vai ser um desafio para o presidente Marcelo Sampaio, e muito em breve essa questão estará sendo resolvida. Vamos para o intervalo, Cláudio? Vamos lá. São 8h42 em Campos. Tem um problema com a cultura no Brasil, principalmente, que tem esse perfil político assistencialista, populista. A cultura acaba, infelizmente, não dando voto e distanciando, assim, automaticamente alguns políticos ignorantes, né, das suas instituições. É lamentável, né? Posso fazer só uma observação? Deve, claro, sempre. Pode não dar voto, mas tira. Perfeito. Fechou com chave de ouro. O poder da política está aí, da cultura está justamente aí, e o mais interessante seria se os políticos conseguissem olhar também com os seus olhos, Aloysio, aí com essa... Eu queria, antes de terminar o bloco, dizer que seria uma injustiça minha não reconhecer que existe sim a participação da Câmara, tá? Através desses convênios estabelecidos com o museu, né, e o arquivo. E, inclusive, com essa participação desses dois equipamentos, né, na programação da TV Câmara. Então, isso aí eu não podia deixar de dizer. Agora, reconheço que é tímida e poderia ser ampliada. Eu vou omitir aqui, eu estou muito aqui... Meu trabalho está sendo mais de organizar as perguntas que estão sendo enviadas, porque o trabalho, para você que está na entrevista, eu posso dizer que está sendo feita diretamente pelo ouvinte telespectador. Muitos deles ligados à área de cultura. Luizinho, eu agradeço que as pessoas estejam ouvindo, tá? Me dando essa chance, né, de falar, e parabenizo você por essa entrevista tão rica, né? Num momento tão angustiante que a gente está vivendo, e eu acho que está perfeito, é isso mesmo. É uma marca do governo Rafael Diniz, o diálogo. Então não tem por que não estar aqui, não conversar. Você me conhece, eu acho que o Cláudio conhece também, da minha militância na área cultural desde 1989, e eu nunca me furtei a isso, né? Uma coisa importante é você dar a cara a tapa, né? E eu estou dando aqui a minha cara a tapa, mas com muita serenidade, com muita tranquilidade. Mas eu queria só, antes de fechar o bloco, se me permite, Cláudio, emitir uma opinião, claro, né? Claro. Perfeito. Eu acho um absurdo a Câmara Municipal de Campos, inclusive vou levar essa demanda ao presidente, o vereador Fred Machado, que é um presidente muito conciliador, muito atento, né? A minha opinião particular, eu acho um absurdo a Câmara não enviar representante à reunião de Conselho de Cultura há um ano, né? Mas vamos lá, vamos Não é um ano não, desde que o Conselho foi ativado. Marcelo fala aqui há mais de um ano, né? Porque... Não, mas nunca... compareceu uma vez só, que eu me lembre. Uma ou duas vezes. Talvez duas vezes. Eu me lembro de que um vereador compareceu uma vez e o outro não, uma vez também.
O titular e o suplente. E vou levar essa demanda ao presidente contra o jornalista. Levar essa demanda ao presidente Fred Machado. Vamos no intervalo, Cláudio? Vamos lá. São 8 horas e 46 minutos em Campos. Você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, com a convidada Cristina Lima e a repercussão aí enorme, né? Tanto pelas redes sociais, quanto também, claro, pelo rádio aí, muita gente ouvindo e já comentando também aqui. Rápido intervalo comercial para a gente voltar com o último bloco. E no último bloco, como disse a Luísa, a pauta hoje definida, né, está sendo comandada pelos ouvintes, o que é extremamente positivo e seria preocupante se não houvesse participação, né, na proporção que está, que aí não só os políticos, alguns políticos, como a gente falou aqui anteriormente, aí também estariam, né, os próprios artistas e a população não ligando para a cultura, o que de fato não acontece, né, acontece o ponto positivo. E o ponto positivo e negativo da política cultural do governo Rafael também é tema do próximo bloco. 8h47 aqui no Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em